a forma que Deus pode atuar em nossas vidas. Aleluias. Preste bem atenção e cante o que diz essa letra. Façamos dela a nossa oração a Cristo. Façamos dessas letras a nossa entrega ao Senhor. Quem sabe a sua vida tenha sido uma vida de correria e você não tem parado para analisar como está a sua vida diante de Deus. Esse é um momento muito profundo. Esse é o momento que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar conosco. Aleluias. Abre o seu coração e cante e deixe a palavra de Deus. Aleluias. Aleluias. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar. A vida do próprio Deus, esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Aleluias. Jesus é a fonte de água viva. Certa feita Jesus disse: eu sou a água viva. Quem tomar dessa água jamais terá sede. Existe o rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
fonte, Senhor. Beba da fonte. Beba em Cristo Jesus. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Se você tem sede, Cristo está aqui para saciar a tua sede. Aleluia. Deus, Senhor. Tu és a fonte, Aleluia. Senhor. Assente adorando Ele. Sinta que se saciado na presença de Deus. Já que o irmão Felipe estará neste momento trazendo administrações da oferta. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Queria convidar você que pode, até mesmo sentado, abra sua Bíblia juntamente comigo no livro, na carta aos Hebreus. Capítulo de número 13. Nesse momento nós vamos fazer a ministração e o recolhimento das ofertas. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5 e o versículo de número 6, que diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu vou repetir a parte B do versículo de número 6, que diz assim: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Nesse momento nós vamos fazer o recolhimento das ofertas. Que você possa, neste momento tão especial, tão importante do culto, você vai pegar uma moeda, uma cédula, mas essa cédula não representa um empréstimo, uma aplicação, mas essa moeda, essa cédula, significa a certeza que nós temos um Deus que cuida de nós. No momento em que nós ofertamos, nós expressamos com essa atitude a confiança de um Deus que cuida de todas as coisas para nós. Eu louvo a Deus nessa noite tão especial para mim, para minha família, porque Deus tem nos sustentado até aqui. Deus sustenta a sua vida também? Quem de nós aqui já provou uma vez desse sustento? Esse é o Deus que nós cremos. Nenhum momento, nenhum de nós aqui faltou alguma coisa. Certa vez o salmista Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar um pão. Nós nunca vamos precisar, porque o Deus que está conosco não nos deixa nem nos desampara. Fique de pé, pegue essa oferta de adoração, ainda que singela, não tem um valor específico, é aquilo que Deus colocar no seu coração. Saiba que essa oferta será útil para a obra, que assim como essa igreja hoje, há outras igrejas abertas, há missionários, há casas de recuperação funcionando, e é a prova que Deus não deixa, nem desampara a igreja dele. Feche os seus olhos, recline a sua cabeça e oremos ao Senhor, consagrando a Deus essas ofertas. Logo após, a irmã Rosângela estará louvando ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor sabe como que cada irmão chegou aqui. Lembrando, meu Pai, que nessa noite é uma noite especial, é o culto da vitória. E há pessoas que entraram aqui porque estão precisando de um milagre. E o milagre que elas precisam, Senhor, não é ninguém que vai dar, mas é o Senhor quem pode. Nesse momento, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós lançamos esse dinheiro na salva, Senhor, nós estamos depositando em Ti a nossa confiança,
a certeza que se as coisas não estão indo bem agora, lá na frente o Senhor há de nos sustentar, que o momento é difícil, mas ainda assim nós temos motivos para louvar, porque nós temos um Deus que é fiel, que não deixa, que não desampara. O Senhor Deus é o nosso ajudador. Por isso, meu Pai, receba essa oferta, esse dízimo, na sua presença, com a alegria do nosso coração, com tudo que temos, para o louvor do teu nome e da tua glória. É assim que nós oramos. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Irmã Rosângela louvando ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Estamos felizes nessa noite, mais uma vez, na presença do Senhor. Vamos adorá-lo. Caía e 2 discípulos caminhavam, de olhar tristonho falavam a respeito de Jesus. E naquele mesmo caminho o mestre estava, e foi conversando com eles rumo a Emaús. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificar o nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar, e sem reconhecerem o mestre, o convidaram para o jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, autor da salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com grande emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui. É a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, estou sentindo agora. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Você está sentindo ele aí, irmão? Aleluia, então glorifique. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificar o nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar, e sem reconhecerem o mestre, o convidaram para o jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, autor da salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com grande emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui. É a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, estou sentindo agora.
Estou sentindo agora Ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora Ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora Ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora Ele aqui conosco com a sua glória. Com a sua glória, estou sentindo agora a sua glória. Estou sentindo agora Ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora Ele aqui conosco com a sua glória. Muito bem, amados, nós nesse momento queremos passar a palavra ao pastor Vicente. Nós estaremos fazendo então coisa muito rica que a Bíblia manda, e interessante que nós, toda oferta a Deus tem que ser feita durante o culto, E o que vamos fazer agora também é uma oferta a Deus. Então, por isso deve ser feita durante a liturgia do culto. Pastor Vicente, então, com a palavra. Querida igreja, a todos com muita alegria quero cumprimentá-los, desejando a paz do Senhor. Amém. Eu quero tributar a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração que Ele merece, por dar-me o privilégio de retornar a esta casa mais uma vez. Desta feita nós estamos vindo com dois propósitos: o primeiro para adorar a Deus, e o segundo, cumprir uma promessa que eu fiz. Quando o Felipe postou a gravidez da esposa, e todo faceiro porque era gêmeos, eu disse a ele: eu vou aí para apresentar esses nenês. E nasceram, E hoje eu estou aqui, da distância que estou, mas vim com muita alegria. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, agradecer ao pastor Lazinho pela confiança. É um grande amigo já de muitos anos, já tive a honra de estar aqui muitas vezes. Esse final de semana estava aqui em Sarandigo, Clementino, cooperando com os irmãos, e eu estou muito feliz de hoje fazer parte da história do Felipe, da Evelyn, do Samuel e do Davi. Essa família jovem, mas uma linda família que Deus dá o privilégio de ter nos braços esses bebês. Ali na cidade onde eu moro, nós estamos atravessando dois momentos muito difíceis lá. Tivemos uma sequência de nascimento de bebês que todo domingo se apresentava bebê na igreja. Gêmeos, às vezes 2 num culto que eram de casais diferentes. Mas agora, há coisa de 10 dias, uma das nossas irmãs, primeiro filho, perdeu o bebê já com 7 meses de gravidez. E foi um baque muito grande. E hoje eu estava saindo de viagem para cá, já estava no carro, quando recebi um telefonema de uma outra irmã que também estava grávida, já no 3º mês, e também perdeu o bebê. Então, ter esses bebês no colo hoje, saudáveis, e apresentar ao Senhor, de fato é uma honra grande. Meus amados, eu gostaria de convidá-los a estar em pé, e convidar então para que o Felipe, a Evelyn, conduza até o púlpito da igreja, o Samuel e o Davi. Todos vocês certamente já conhecem, mas eles serão oficialmente apresentados hoje ao Senhor e ao povo também. O que diz a Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que filhos é herança que Deus dá. Tem pai que, quando os filhos já são adultos e enveredam pelo caminho que o pai não gostaria, alguns pais dizem-se arrependidos
de ter tido aquele filho, aquela filha. Mas a Bíblia chama de herança. E diz que eles são como flechas nas mãos de um valente. A igreja Assembleia de Deus, a igreja a qual o Felipe, a Evelyn escolheu para servir ao Senhor, como todas as boas igrejas evangélicas, ela não batiza crianças. Mas não é porque a igreja Assembleia de Deus não batiza, é porque a Bíblia não dá respaldo para o batismo. Eu estava ainda há pouco consultando a Bíblia e achei aqui 2 versículos interessantes. São Lucas escreveu que Jesus, quando nasceu, a mãe dele, a irmã Maria, o pai, o irmão José, quando Jesus completou 8 dias de nascido, ele foi circuncidado, segundo o costume e a lei da sua época. Mas quando completou 41 dias, que terminou a que a gente chama de dieta, a Bíblia chama do período da purificação da mulher, olha o que diz a Bíblia, não é só a minha, todas. E cumprindo-se os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então Jesus não foi batizado do tamanho desses 2 garotos. Jesus foi batizado adulto, porque na sequência, Jesus é que foi até o local do batismo, e João Batista o batizou. A Bíblia diz que o batismo, a pessoa precisa crer, aquele que crer e for batizado, será salvo. Aquele que crer. Agora, o que o Samuel e o Davi crê? Se perguntar para eles, vocês crê que Jesus é o Senhor? Eles podem responder? Então, qual o direito que nós temos de comprometer o futuro dessas crianças? Eu conheço pessoas que aceitam Jesus adulto e entram num dilema, porque dizem, não, mas eu já fui batizado quando criança. Mas qual era a sua consciência quando foi batizado? Você sabia que foi? Foi você que pediu? Não, não foi. Bom, então a Bíblia diz que o batismo é para quem crer e for batizado. Então vocês estão fazendo exatamente, não é o que a Assembleia de Deus pede, o que a Bíblia pede. Não há na Bíblia um só registro de batismo de crianças, mas apresentar ao Senhor. Então nós vamos apresentar. Quando eles tiverem idade, vai procurar o papai e a mamãe e vai dizer, eu quero me batizar. Eles é que vão pedir. É isso que a Bíblia ordena. Eu quero, em nome da minha família, que gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente não deu certo. Mas parabenizar vocês por esses 2 lindos garotos. Deus abençoe, viu? Estou feliz por vocês. E agradecer a oportunidade de orar por eles. É uma honra para mim. Tá bom? A igreja quer parabenizar o jovem casal por esses 2 garotos lindos. Digam amém. Amém. Estão presentes alguns parentes, avós, que você gostaria que viesse aqui com vocês? Os avós dos bebês que estão presentes, eu quero convidá-los para virem até aqui. Venham mais à frente vocês 2, para que eles possam acompanhar. Também estão aí os tios, e nós queremos convidar os demais membros da família. O bisavô, olha que bênção, hein? Onde está o bisavô? Pastor Pedro. Aí, olha que honra para os garotos, hein? Então vamos fazer assim, olha, os avós, os pais da Evelyn fiquem ao lado dela, os pais do Felipe também do lado dele, e os demais da família que foram convidados e vieram, venham aqui ocupar esse espaço. Aí vai ser meio difícil eu segurar os 2 no colo ao mesmo tempo, né? Então eu vou dividir com o Lazinho, e dividir a honra, viu, Lazinho? Que se eu fosse o pastor da igreja, eu ia querer uma parcela também, viu? Aí já fizeram aqui, eu escutei dizendo, uma norma. Como o Lazinho não tem cabelo, vai apresentar o carequinha. E como eu tenho o privilégio de ainda ter cabelo, vou apresentar o cabeludinho.
Escutei dizer isso aí, viu, Lazinho? Esse aqui é o Samuel. Então, pastor Lazinho, tome nos braços o Samuel, e eu vou pegar o Davi, e nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e poderoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, e para a glória do teu nome poderoso, nós tomamos em nossas mãos agora, como ministros do teu evangelho, constituído por tua misericórdia, a vida do Davi e do Samuel, e apresentamos eles ao Senhor como Jesus também foi apresentado no templo. Quero pedir a tua bênção sobre estas crianças, sobre este jovem casal, o Felipe e a Evelyn. Dê a eles condições financeiras para sustentar esses meninos, mas dê a eles também condição espiritual para ensinar a eles o caminho da fé, o caminho de amar o Senhor. Eu quero que a tua graça, que representa saúde, esteja sobre esta família, a proteção e a provisão dos céus. Alcance os teus filhos, e nós os apresentamos a ti agora, para a glória do teu nome santo. Amém, Senhor. Amém. Esse é o pentecostal. Queremos também, em nome da Assembleia de Deus de Maringá, do pastor Robson, nosso presidente, todos os obreiros, todos os membros local, queremos parabenizar Evelyn e Felipe, né, por essa bênção. A igreja diz amém? Aleluias. Então, amados, pastor Vicente continua. Na sequência, então, depois dessa rica apresentação, pastor Vicente na sequência da ministração da palavra. Meus amados, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder rever a irmã Laírce, sua família. E a Mara vai ficar muito triste, viu? Porque nós havíamos programados de vir. Eu estou indo a Londrina, porque através do programa de rádio, nós fizemos uma campanha de roupas e calçados para levar até São João do Triunfo, onde está o pastor Sutir. Então eu imaginei que essa sexta-feira seria perfeita. Eu disse, eu vou até Maringá, chego até Londrina, sexta-feira cedo, depois do almoço vou a São João do Triunfo e volto sábado para a minha cidade. Mas terça-feira agora, eu estive numa das congregações nossas. E quando eu cheguei na congregação, estava um outro obreiro de uma outra congregação, e aí chegou para mim e disse, pastor, tudo bem? Tudo bem, só sexta-feira estamos esperando o senhor lá. Falei, irmão? Aí eu logo pensei, se eu esqueci de alguma coisa, né? E que hora vai começar, irmão? Só vai começar às 20 horas, porque, e daí, está animado com o trabalho? Tá, só que é surpresa, viu? Aí que eu lembrei, é o culto de aniversário da esposa dele, ele é o dirigente da igreja. E ele havia pedido para que eu estivesse lá. Mas como eu não tinha anotado, eu havia atropelado. E se eu não vou terça-feira nesse lugar, imagine só a tristeza que eu ficaria depois sabendo que tinha furado com ele. Quando eu cheguei em casa e disse a Mara, disse, olha, eu não vou poder ir a São João do Triunfo, só vou a Londrina e volto, trazer as roupas para cá. Ela decidiu então que não viria. Mas ela vai ficar triste, ela queria muito ver vocês, viu? Meus amados, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ser bastante objetivo e prometo que vou terminar no horário que já é o horário costumeiro que os senhores cultuam. Marcos capítulo 4, versículo 35, olha que palavra conhecida essa.
Pastor Ivo, ele nos ensinava que é melhor andar por um caminho conhecido, que a gente nunca se perde, né? Esses dias eu fui para o Mato Grosso do Sul, já na divisa com o Mato Grosso, para pregar, e no meio do caminho, na madrugada, vindo embora, eu não conhecia a estrada e me perdi, devo ter andado uns 200 quilômetros a mais, né? Aí hoje eu estava vindo para cá pensando nessa palavra e pensei, se vou para um caminho bem conhecido que não tem perigo de errar, né? Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros, mas que é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma história muito conhecida, mas vamos diretamente a ela, para que a gente possa entender o que Deus deseja falar ao nosso coração aqui esta noite. Isso aqui não é parábola, é um episódio. Isso aqui de fato aconteceu. Quem está envolvido aqui? Jesus. Ele havia pregado o dia todo, já era tarde, e o púlpito onde ele estava era um barco. Eu confesso que eu já tentei na minha mente imaginar essa cena muitas vezes, mas não consigo entender como que Jesus conseguia ficar em cima de um barco, tinha outros, justo na beirada da praia, aonde a onda vem fazendo um movimento, e ele em cima do barco e pregando para a multidão. Claro que ele fazia isso até para poder ter um pouco mais de privacidade na hora da mensagem, porque o povo aqui já havia descoberto que se tocasse nele era curado. A presença dele era muito amável, estar com ele era muito agradável, então ele precisava estar num lugar onde ele conseguia passar a sua visão. Então ele escolhia um barco e ia no barco. Agora imagine o movimento, ele falando e o barco movimentando. Ele está dentro de um desse. Não é um barco muito pequeno, porque você observou na leitura que eles foram, e foi Jesus e os discípulos junto, mas o barco não era de Cristo, não era de nenhum dos discípulos. O barco aqui era de alguém. Então tinha a equipe que era proprietária do barco, mais Jesus e mais os seus discípulos. Então era um barco razoável de tamanho. Observando pela forma como os pescadores da época atuavam, esse barco deveria ter mais ou menos uns 10 metros de comprimento, deveria ser um barco que tinha um lugar onde as pessoas dormiam, deveria ter um lugar onde era feito o alimento, porque eles entravam pelo mar afora e ficavam dias pescando. Então era um barco razoável de tamanho. Por que eu estou frisando isso? Se você já vai entender. Jesus está dentro de um barco desse. De repente ele diz aos discípulos assim, já é tarde, passemos para outra banda. Quando ele dá esta palavra de ordem, ele automaticamente transfere aos discípulos a responsabilidade. E aí o versículo 36 diz, e eles, deixando a multidão, eles quem? Jesus e os discípulos. Deixando a multidão, o levaram consigo. Então eu aprendo aqui a primeira lição que a gente vai aprender aqui essa noite. Todo projeto só será bem sucedido se quando a gente empreender ele, levar Jesus junto. Vocês não vão dar glória a Deus, não é? Todo projeto só vai ter sucesso se quando a gente empreendê-lo, levar Jesus junto.
Não tem outro caminho para o sucesso. Os discípulos conheciam o mar. Eles sabiam que teria dificuldade. Eles sabiam que não era fácil. Mas foi Jesus que deu a ordem. Então eles pegaram Jesus e levou ele junto. Porque todos os projetos nossos, ninguém entra num projeto sabendo que vai dar errado. Bom, eu vou casar e vou ter uma família, mas a minha família vai ser uma miséria. Eu vou casar e o meu casamento vai ser um fracasso. Eu vou montar uma empresa, mas eu vou falir, porque a minha empresa vai ser um fracasso. Quem é que faz isso? Todos os nossos projetos são para dar certo. Todos os nossos projetos é para que a gente tenha felicidade, para que a gente tenha paz, para que a gente consiga alcançar os objetivos. Então segure esse conselho. Quer ver as coisas dar certo para você? Leve Jesus contigo nos teus projetos, nos teus sonhos. Eles levaram. E assim como estava no barco, havia outros barquinhos. Só que quando eles estão indo no meio do mar, aí o verso 37 diz: levantou-se um grande temporal de vento. Não choveu, foi só vento. Eu tive uma experiência não faz muito tempo lá na Bahia com Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Fui visitar os missionários, também fui levando roupas e calçados. E quando eu cheguei lá, nós havíamos aberto um trabalho em uma ilha no Rio São Francisco. E quando conseguimos achar o lugar onde era a base missionária, a irmã Filomena, que estava trabalhando nesse lugar, vocês a conhecem. Quando chegamos nesse lugar, tivemos que andar mais ou menos uns 8 quilômetros depois, porque o carro não ia onde o local onde seria o batismo. Já era meio do dia, umas 3 horas da tarde, quando conseguimos chegar às margens do Rio São Francisco, muito cansado, sem almoço. E eu cheguei, já logo me alegrei, porque imaginei que o batismo fosse ali. Aí eu vi a Filomena se agitando, e quem conhece a Filomena sabe que a Filomena não para quieta, né? E ela se agitando assim, e de repente eu vi que alguns barcos, se é que eu posso chamá-los de barco, feita à mão. Pensa, água para mim é só para beber e para tomar banho. Mas aqueles barcos feitos à mão, é um tronco de árvore que eles cavam dentro, e o piloteiro que chama, vai em pé com um bambu, e ele vai controlando aquele barco, leva 2 de cada vez, senta um virado para cá e um virado para lá. No meu caso eu sentei, o outro que sentou era do meu tamanho também, a perna teve que ir meio encolhida, e a mochila colocada entre as pernas. E a triste notícia para mim, teria que atravessar aquele rio, aquela imensidão de água, o que para mim era um desespero. Eu tentei convencê-la a não ir, mas não deu. Mas valeu a pena, a gente se converte, porque o medo eu tenho um desespero por água, essa é a verdade. Mas eu me assentei naquele barquinho e ele saiu para cima, o rumo era assim, e ele saiu para cima, longe. Aquele homem em pé naquele barco, equilibrando, e nós em 2 dentro e os outros atrás. Quando as águas vinham descendo, que ela batia na beira do barco, sobravam uns 5 centímetros só de casca fora da água, batia a água assim e espirrava água para dentro do barco. E eu só lembro que eu estou dizendo isso que eu sentia, porque eu atravessei com os meus olhos fechados, aquela beleza de rio, mas o medo era muito mais forte. Quando pisamos do outro lado, a alegria de pisar, mas o desespero de saber que voltaria de volta, e aí já estaria escuro, porque ia ter culto lá. E teria uma pré-inauguração de uma igreja feita de árvores e coberta de sapê. Essa era a igreja da ilha. E eu estive lá, fizemos um culto lá. E voltamos de volta. Na volta já estava ventando, já estava escuro. E aí o desespero foi muito maior. E eu pude perceber que aquelas águas não eram bem-vindas dentro do barco. Mas quem é que falava isso para elas? Elas teimavam em entrar igual. Assim estava esse barco onde os discípulos estavam. Eles estão em mar aberto. E o texto diz que levanta uma tempestade de vento. Agora olha o tamanho dessa tempestade. O texto diz que o vento fazia com que a água, com que as ondas passassem por cima do barco.
Então tente imaginar o tamanho das ondas que vinham e passava por cima, e aí o texto diz assim, de forma que o barco se enchia. Então aqui tem uma segunda lição para nós aprendermos esta noite. A primeira é que em todo projeto tem que levar Jesus. A segunda é que quando você empreende algo, você pode se preparar. Tem coisa que você não quer, mas vai vir para dentro do seu barco. Essa tempestade não era bem-vinda. Barco foi feito para andar por cima da água e não para carregar água dentro dele. Mas a água entrava e o texto diz que enchia. Havia um projeto de chegar do outro lado, mas a tempestade trazia coisas indesejadas para dentro do barco. Olha meu conselho, viu? Se Jesus saiu contigo da margem, não importa o que vem para dentro do barco, creia, haverá segurança e vitória. Eu aprendi uma lição ao longo dos anos, que a presença de Jesus dentro do barco não dá a nós o direito de viver sem luta, sem problema. Jesus dentro do barco, pois a tempestade apareceu. Só que a presença de Jesus no barco é a garantia que o barco não afunda. Esse é o diferencial de levar ele junto. Então o barco quase se enchia, a tempestade vinha trazendo coisas indesejadas para dentro. É como a gente amanhece o dia, você amanhece pela manhã, que dia lindo, glórias a Deus, hoje vai ser um dia de bênção, e você já mentaliza algo assim positivo, não é? Hoje vai ser bom, hoje vai ser uma bênção, não vai ter problema, só que termina o dia totalmente o contrário do que você imaginava. Quantas vezes começamos o dia imaginando terminá-lo sorrindo, mas terminamos com choro, com desespero, com agonia, mas nem isto é motivo para que a gente acredite que o barco afunde. Jesus ainda está no controle de todas as situações. Aleluia. Aí os discípulos, vendo aquele desespero, aquela agonia, eles observam, algo chama a atenção. E o que chama a atenção? Nem mesmo o vento, as águas entrando no barco, foi suficiente para acordar Jesus, que dormia no barco. Mas esses discípulos aqui, eles tinham uma consciência, é melhor ter Jesus dormindo no barco, numa tempestade, do que uma calmaria e o diabo remando o barco, viu? É melhor enfrentar a tempestade e Jesus está dormindo lá dentro, do que o mar calmo e tendo o diabo remando lá atrás. Esses discípulos estavam conscientes, ele estava dormindo, mas estava lá. Tanto que na hora que eles precisaram e sentiram que a situação era delicada, foram até ele. Ô mestre, o senhor não se importa que a gente morra não, é? Pois a gente não ora desse jeito. É só entrar numa dificuldade, essa é a nossa oração. Jesus, o Senhor não se preocupa que eu passe por isso, sou teu filho, teu servo, te sirvo, eu dizimo, eu não pego culto, eu vou na igreja. É a nossa desculpa ou a nossa forma da gente protestar. E eles vão até a Cristo para dizer, ô mestre, o Senhor não se preocupa que a gente morra não. Olha a situação de Jesus, deitado, dormindo. E aí vem a terceira lição que o texto vai nos ensinar, sobre uma almofada. Se o texto está dizendo que tem uma, define uma, poderia estar escrito assim, Jesus dormia sobre a almofada. Nós ia entender também. Mas aqui está escrito assim, Jesus dormia sobre uma. Se fala que dormia sobre uma porque tinha outras. Tinha mais. Então por que Jesus estava deitado e dormindo no meio da tempestade? Não é porque ele não se preocupava com a vida dos discípulos. Ele estava querendo dar exemplo aos discípulos. Ele pegou uma almofada, ele sabia que a tempestade viria, ele pegou a almofada, deitou e dormiu tranquilamente, como que dizendo aos discípulos, vocês tinham que fazer a mesma coisa. Lá no Salmo de número 37, a Bíblia traz a expressão assim, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor. Mas é muito difícil pôr isso em prática.
Pega um exemplo de alguém enfrentando uma enfermidade. Está passando mal e vai ao médico. Olha, isso aí pode ser um problema estomacal, mas vamos fazer um exame. Vai na igreja, irmão, ore por mim, estou fazendo um exame. Mas não passa o problema, ele volta ao médico, de volta, faz o exame, e o médico diz, olha, você está com um tumor, você está com um câncer agora. Então vem um bilhete na igreja, ore pelo irmão fulano, irmã fulana, porque o médico diagnosticou uma doença ruim. Mas vai passar por uma cirurgia, porque o médico disse que vai passar pela cirurgia. Aí faz uma cirurgia, faz duas, faz três. Enquanto existe esperança, eu vivi isso em Autônia com uma membra da nossa igreja, com um tumor no útero, uma jovem advogada, mãe de 2 filhos, uma família muito abastada, com um tumor que extraiu várias vezes, e por ser maligno, ele voltava com mais furor, com mais gravidade, muito mais violento, ao ponto de agora há poucos meses ceifar-lhe a vida. Mas enquanto existir esperança, as pessoas depositam toda ela nos homens, porque está vendo e porque está ouvindo. Aí quando o médico chama a pessoa e diz, agora não tem mais o que fazer, agora se você acredita, peça a Deus, porque agora é só Deus. Aí vem um bilhete na igreja, irmão, agora não tem mais o que fazer. Agora é que tinha que confiar. Jesus está dando um exemplo, a tempestade está alta, as ondas são altas, o barco está se enchendo de água, Jesus pega uma almofada, coloca sobre a cabeça e vai deitar e dormir. Essa é a terceira lição que a gente vai aprender aqui esta noite. No meio das dificuldades, descanse no Senhor, espere no Senhor, confia no Senhor. E o Salmo 37 tem esta expressão, deleita-te no Senhor. A palavra deleitar significa deite e durma. Deite e durma. Eu acredito que estou sendo profético esta noite aqui para a sua vida. Talvez você tenha entrado aqui vivendo uma dificuldade muito grande, um desespero. Numa noite da vitória, você veio em busca de um milagre. Deixa eu profetizar para a tua vida, deite e durma. Se Jesus ainda está dentro do teu barco, deita e durma. Se Jesus ainda está contigo nesse barco, deita e durma. Descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. Na verdade, aquelas almofadas era para os viajantes, para quem ocupasse o barco. Então aquelas almofadas eram para os discípulos também. Era isso que Jesus estava ensinando. Estas almofadas eram para vocês deitarem e dormir, porque não vai resolver nada o desespero, não vai resolver nada pular fora do barco, é melhor ficar aqui, eu ainda estou aqui. Tanto que quando ele levanta, ele ordena e acalma, e manda a sua palavra de ordem, verbaliza uma profecia, e aquele mar entra, o vento entra sobre a obediência de Cristo e a paz. Eles se esqueceram no meio do desespero de 2 situações que Jesus havia falado. A primeira está no verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos. Jesus já tinha dado a senha. Jesus já tinha dito o que ia acontecer. Ele disse, passemos. Ou seja, eu vou estar junto. Ele já tinha dito, então era para deitar e dormir. O barco poderia virar de cabeça para baixo, que chegaria do outro lado. Jesus havia dito, passemos. E não é só isso. Ele disse até o endereço onde o barco chegaria. Passemos para outra banda. Então chegaria. Então ia chegar lá. Jesus falou que foi Ele que falou, a profecia que veio para a tua vida, a palavra que veio, ou o que você sentiu de Deus, o hino que foi cantado, você sentiu que era Jesus falando contigo, então por que esse desespero?
Pastor, mas é porque eu estou vendo os meus filhos, é porque eu estou vendo o meu casamento, é porque eu estou vendo as minhas finanças. Pois pegue uma almofada hoje aqui, deita e durma. A nossa geração de crente, essa geração atual, é a geração dos desesperados. Jesus está dizendo: eu vou junto, passemos. Vai dar tudo certo, pode ir de ponta cabeça que chega, nós chegaremos do outro lado. Mas é o desespero, nós nos tornamos imediatistas. Eu quero comer agora, quero almoçar agora, pois tem restaurante 24 horas para lhe servir comida. Eu chego em casa e quero comer uma comida quente, enquanto eu vou tomar um copo de água, o micro-ondas me dá comida quente, preparada como eu quero. Eu quero ligar a TV, eu não preciso ir lá ligar, eu deito e ligo. Eu quero entrar no portão de casa, eu não preciso descer na chuva, abrir o portão, eu aperto um botão e o portão se abre. E nós estamos achando que os nossos problemas são iguais. É só apertar um botão e os problemas se resolvem. Nós não estamos querendo ver Deus operando na terra. Nós aqui estamos querendo dar ordem lá. Somos nós que estamos querendo dizer o que é para ser feito. Ó Deus, eu quero que seja assim, que o Senhor faça assim, porque se não for assim, não, é o céu que manifesta aqui, é Deus que faz aqui, é Deus que opera aqui, segundo o seu querer e a sua bondade. Pastor, mas eu estou sofrendo. E quem é que não sofre, irmão? Se Jesus sofreu, a mãe dele sofreu, perdeu o marido, os meninos eram tudo pequeno. Jesus, pela história, Jesus deveria ter seus 12, 13 anos quando o pai morreu. E ele chamou para si a responsabilidade de todos os filhos que Maria teve. Ele que cuidou da família. Um garoto, um adolescente. Maria era extremamente pobre. Quando foi apresentar Jesus, levaram a oferta dos mais pobres, que eram os 2 pombinhos para ofertar ao Senhor. A família dele sofreu, ele sofreu. Ao longo dos anos da história da humanidade, o sofrimento sempre fez parte. Mas nós é que estamos achando que nós estamos podendo dar ordem nos céus. Eu quero assim, não é como a gente quer. Os discípulos foram procurar Jesus e dizer: o Senhor não se importa que a gente morra, não é? Porque na visão deles, o fato de Jesus estar ali, nem tempestade deveria ter. Então eles vão lá, ó, o Senhor nos chamou, não está escrito isso aqui, mas dá para a gente entender, conhecendo eu e você, né? O Senhor nos chamou, é para dar sequência ao seu trabalho, é para pregar o seu reino, o Senhor nos chamou para essa obra, e agora o Senhor não se importa que a gente morra, o Senhor vai fazer o que com a sua obra? E Jesus já havia dito: passemos para outra banda. Vai dar tudo certo. O Senhor está contigo no barco ainda? Então vai dar tudo certo. Eu quero te ajudar orando por você esta noite. Por gentileza, queira estar em pé. E em pé, feche os seus olhos. Eu posso fazer uma oração, pastor? Feche os seus olhos, por gentileza. Qual é o projeto que você tem? Ministerial, espiritual, financeiro. Qual é o sonho que você tem? Deixa eu lhe perguntar, Jesus faz parte desse projeto? Jesus faz parte desse sonho? Quando você empreendeu a realização desse sonho, Jesus foi contigo no barco? Quando você foi casar, Jesus fez parte do seu casamento? Quando você foi iniciar o namoro, Jesus, hoje você está decepcionado porque o namoro não deu certo, está aí no desespero, mas Jesus estava junto naquele projeto? Essa questão financeira desse projeto que você montou e entendeu que isso seria para a glória do Senhor, mas Jesus tinha conhecimento de que esse seu investimento financeiro, ele estava junto, ele era o sócio por excelência nesse negócio.
Esse sonho de faculdade, o desejo daquele curso que você já tentou, não conseguiu, e agora é uma frustração. Jesus tem conhecimento, Ele sabe disso? Se Ele sabe, a palavra profética para nós esta noite aqui é esta: vai dar tudo certo. Não, você não entendeu. Era para ter dado 3 glória a Deus. Eu vou dizer de novo: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus vai entrar nessa questão que envolve o teu relacionamento conjugal. Deus vai entrar nesses problemas que envolveu os seus filhos. E eles acabaram fugindo pelos vãos dos seus dedos. Não era isso que você queria, aconteceu. Deus vai entrar com providência nessa questão. Se ele estiver ainda dentro do barco, pode deitar e dormir. O Senhor há de fazer um milagre para lhe ajudar. Mas veja que os discípulos foram acordar a Jesus. Ah, pastor, mas Jesus, ele não precisa ser acordado, ele é onipresente. Pois é, mas aqui o texto diz que ele precisou ser despertado. Você vai despertá-lo esta noite. De que forma você vai despertá-lo? Comece a adorá-lo. Comece pedindo perdão a Ele por Ele não fazer parte da tua história de vida até agora. Comece pedindo perdão a Ele porque você intentou atravessar do outro lado sozinho ou sozinha. E vai adorando a Ele, vai dando glórias a Ele e vai despertando o Mestre. Aleluia. Você acha no seu pensamento que se você vir à frente Ele ajuda mais a sua fé? Você entende que se fizer isso, acresce a sua fé, te ajuda? Se você entender, essa aqui é a nossa casa. Jesus está aqui, então, se você entender que deva vir aqui à frente, eu lhe convido, venha, lhe dou liberdade. Pode vir aqui orar comigo. Eu quero ter o prazer de orar por todos, mas se você entender que dando passos à frente, vai lhe ajudar a acrescentar a sua fé, venha. Como é bom isso, como é bom isso. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Há um coro tão conhecido que todos cantam, né? Coro do barquinho? Glória a Deus. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Aleluia. Feche os seus olhos, eu vou orar por você agora. Glória a Deus, eu vejo muitas lágrimas aqui à frente. E eu acredito muito nas lágrimas, porque eu aprendi ao longo dos anos que num culto nosso, num culto, pode ter 1000 pessoas e Jesus falar com um único, se esse for o propósito dele. Mas eu sinto na minha alma, pastor Lazinho, que esta noite Jesus está falando com todos nós aqui. Glória a Deus. Querido Pai, querido Mestre, querido Jesus, eu mais uma vez estou aqui diante do Senhor e glorifico o Teu nome. Te agradeço pela oportunidade de falar do Teu amor neste lugar. Mas a minha maior alegria é poder ver aqui à frente esse grupo de crentes que ainda acredita no Teu milagre. Senhor, nós fomos projetados para a adoração do Teu nome. E eu quero agora pedir a Tua misericórdia sobre estas vidas. Quero que a Tua bênção alcance esse casal, esse casamento que caminha para a destruição, este pai e esta mãe que chora pelos seus filhos, esta família que pede misericórdia por causa das suas finanças. Eu quero colocar diante de Ti os sonhos desta moça, os sonhos desse moço. Aceita agora o pedido de perdão deles
porque iniciaram uma caminhada sem que o Senhor estivesse junto. Eu te peço agora, Jesus, entra nesse barco, acalma esta tempestade, ordena ao vento que se cale e traga bonança para esta família, traga bonança nesta casa, traga bonança nesta empresa, traga bonança nesse sentimento, traga bonança nesta parte emocional, traga bonança na saúde dos teus filhos. Oh Senhor Jesus, se levante em nosso socorro, se levante em nosso socorro. A nossa obrigação era estar deitado e descansando em Ti, mas o Senhor sabe que a nossa fé muitas vezes é pequena, mas esta noite pedimos o acréscimo da fé. Ajude-nos a confiar em Ti e a esperar em Ti, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Maravilha. Assente só um instante, glorificando e exaltando a Deus. Você pode louvar a Deus por esse culto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada vida e estejamos certos, né? Como na minha infância, e quem sabe na infância de muitos aqui, nós aprendemos aquele corinho, né? Que a Daísa ensinava para nós. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e vai o temporal. Amém? Aleluias. Vai com Cristo, que Cristo seja o piloto do seu barco. Deus abençoe cada um de nós. Estamos gratos a Deus mais uma vez, pela vida do pastor Vicente Mariano, que deixou os seus compromissos para honrar-nos, honrar nosso diácono irmão Felipe, né? E irmão Felipe está devendo, né? Vai ao Tônia pagar, né? E nós vamos estar ajudando. A igreja quer agradecer a Deus pela vida e ministério do pastor Vicente. Amém? Deus abençoe, e grandemente abençoe o seu retorno. Rapidamente para os avisos. Amanhã nós temos os ensaios dos ministérios que tem os seus dias, né? Preparando. E sábado nós convocamos a igreja para o grande culto às 7:30 da noite, né? Antes aula de música, e também ensaio do grupo de jovens se preparando, e culto à noite, sábado, 19 e 30 horas, né? Domingo pela manhã, às 9 horas, a grande escola dominical. Também os obreiros convocados para reunião, né? Reunião do presbitério local, domingo pela manhã, às 9 da manhã. Às 14 horas, teremos a limpeza do templo, né? Amanhã, domingo também, às 19 horas, todo domingo nosso culto se inicia às 19 horas. Teremos domingo a ceia do Senhor. Convocamos toda a igreja, todos os membros, aqueles que quiserem ceiar conosco também, no próximo domingo. Cremos que não temos mais avisos, né? Vamos então nos pormos de pé. Nós estaremos nesse momento nos despedindo debaixo da graça do Senhor. E os irmãos, não tenha pressa, né? Saia tranquilo. Conheça mais de perto Samuel, o Davi, né? E sim por diante. Confraternize os visitantes. Nós vamos na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa viagem, né? O pastor Vicente, os demais que porventura vão viajar, estaremos orando pela sua viagem. Vamos estar orando também para alguns irmãos que estão enfermos. No sábado, nosso diácono irmão Francisco Ramalho estará fazendo uma microcirurgia, né, da sua visão. Vamos estar orando por ele. Amém? Pastor Pedro, vem aqui nos despedir, orar por esse pedido de oração e ministrar a bênção final. Amém? Glória a Deus.
Meus bisnetos, os mais novos, estão aí, ó, vivinho com beleza. Daqui uns dias vão estar correndo aí, cantando corinho. Os irmãos continuem orando pelo Felipe, pela Evelyn e pelos bisnetos. Tem mais 2 bisnetos, não sei se está por uma bisneta e um bisneto, mas parece que não vieram. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Querido Deus, nesse momento, Senhor, de glória, de alegria para a nossa alma, nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que presenciamos, por tudo aquilo que sentimos nesta noite, por esse acontecimento tão importante, Senhor querido, que antigamente não se tinha, mas agora conhecemos a Tua palavra, Senhor. E nós damos graças a Ti por isso. Quando apresentamos, Senhor querido, nossos filhos, nossos netos, desta vez nossos bisnetos foram apresentados aqui. Meu Deus, abençoa o Teu povo, que assim, Senhor, todos nós possamos proceder em um momento como esse, para a glória do Teu santo nome, para a alegria de cada um de nós. Agora despede-nos, Senhor, a Tua paz. O Senhor pode nos dar uma noite abençoada. Se o Senhor vier nessa noite, que possamos estar todos preparados para irmos, Senhor, para o lugar que o Senhor tem nos preparado. Abençoa, dá uma noite de descanso, de paz. Acompanhe seus servos que vão viajar. E abençoa também, Jesus, a nossa ida para nossos lares. Estamos cercados sempre de perigo, mas o Senhor é aquele que está no nosso barco, como nós ouvimos nesta noite. Ainda que a tempestade venha, mas o Senhor resolve, o Senhor abençoa, o Senhor traz a paz. Abençoa, portanto, o teu povo, pois rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Deus vos abençoe.